De onde viemos? Por que estamos aqui na Terra? O que acontece após a nossa morte? Nesse vídeo você vai encontrar respostas para estas e outras perguntas e irá conhecer o plano que Deus criou para seus filhos, desde antes da criação da Terra, até a eternidade após essa vida. Esse plano existe, está acontecendo neste exato momento, e ao conhecê-lo, você encontrará o propósito da vida e conhecimento verdadeiro que o fará ter alegria e felicidade. Meu nome é Carlos e a doutrina e ensinamentos que usarei como base desta apresentação estão registradas em escrituras antigas e modernas, conforme reveladas por Deus a seus profetas verdadeiros. Na Bíblia, lemos em Amós capítulo 3 e versículo 7 o seguinte: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Além disso, Jesus Cristo, quando foi tentado pelo inimigo no deserto, ele respondeu em Mateus 4, versículo 4, o seguinte: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, com essas duas escrituras, podemos entender claramente que se Deus continua agindo e continua falando, então seus profetas autorizados continuam transmitindo suas palavras. Por isso usarei aqui no decorrer do vídeo referências tanto da Bíblia Sagrada quanto de outras escrituras antigas e atuais. Eu deixarei links e referências adicionais para consulta na descrição desse vídeo. Também gostaria de dizer que minha iniciativa é voluntária, independente e com o intuito de ajudar as pessoas. Por isso, convido você a se inscrever e, se gostar do conteúdo, também deixar um like e compartilhar o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Seus comentários também serão muito bem-vindos. Para falarmos sobre o plano que Deus tem para a humanidade, nós precisamos começar com o que se sabe sobre o começo da vida humana. A falta de informações claras na Bíblia a esse respeito faz com que existam muitas interpretações sobre quando a vida começa. Felizmente, Deus tem restaurado o conhecimento de que não temos origem nesta terra, mas já existimos espiritualmente antes desta vida. Bem antes de nascermos através de nossos pais terrenos, fomos primeiramente gerados espiritualmente por Deus e vivemos como espíritos com Ele por muito tempo, em um lugar que podemos chamar de mundo pré-mortal ou vida pré-mortal. Nessa esfera, com o objetivo de nos aperfeiçoar como seres eternos, Deus o Pai convocou um grande conselho e apresentou o plano de salvação a todos os seus filhos espirituais. Como parte de seu plano, a Terra seria criada e os espíritos de Adão e Eva receberiam corpos físicos, pelos quais outras almas nasceriam como seus filhos e assim por diante até popular o mundo. Outros aspectos importantes do plano foram lá detalhados, como por exemplo o livre-arbítrio, a queda de Adão, a pregação do Evangelho, o sacrifício redentor de Jesus Cristo, a morte física, a ressurreição e o julgamento final. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. No livro de Abraão, que vocês podem encontrar referenciado na descrição do vídeo, lemos as seguintes palavras esclarecedoras. Ora, o Senhor mostrará a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. E estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele disse aos que se achavam com ele: Desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. Por saber que na terra as pessoas cometeriam erros e precisariam de ajuda adicional para voltarem aperfeiçoados na presença de Deus, Jesus Cristo, cujo nome espiritual é Jeová, se ofereceu nessa ocasião para ser o Redentor do mundo e tomar sobre si os pecados daqueles que se arrependessem. A grande maioria dos espíritos ficou muito feliz com as condições do plano apresentado. No capítulo 38 do livro de Jó, encontramos algumas palavras que Deus lhe dirigiu e fez menção a este evento celestial. Lemos o seguinte nos versículos 1 e 4. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Bem, nessa primeira escritura, o Senhor pergunta a Jó sobre seu conhecimento a respeito de onde ele estava quando a terra era formada. No versículo 7, ele menciona a reação de seus filhos durante a criação, continuando sua pergunta.
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, apesar do plano representar uma excelente oportunidade de crescimento e felicidade para todos os filhos de Deus, um dos principais espíritos presentes, chamado Lúcifer, sugeriu uma alteração no plano. Em sua proposta, o arbítrio seria tirado e as pessoas seriam forçadas a obedecer. Dessa forma, ele acreditava poder salvar todas as almas. Lúcifer ainda esperava receber toda a glória pelo resultado e ser colocado acima de Deus. Porém, nosso Pai Celestial não acatou sua oferta e Lúcifer se rebelou. Ele ainda conseguiu convencer 1/3 dos espíritos a segui-lo. Como resultado, ele foi chamado Satanás, que em hebraico significa adversário ou aquele que se opõe, e junto com todos os seus seguidores foi expulso e enviado para a Terra sem um corpo físico. Desde então, seu principal objetivo é influenciar para que a humanidade se torne como ele se tornou. Como lemos no início de Gênesis no Velho Testamento, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Jeová, sob a direção de seu pai, fez com que a terra fosse preparada com toda a diversidade, beleza e recursos naturais para receber os filhos de Deus. Como planejado, Adão e Eva, sem nenhuma lembrança de sua existência anterior, foram aqui colocados em seus corpos físicos para serem nossos primeiros pais. Deus permitiu que continuassem a ter o livre-arbítrio, os casou e deu-lhes os primeiros mandamentos enquanto viviam no jardim do Éden. Eles foram ordenados a ter filhos e podiam cultivar o jardim e comer de todos os seus frutos, exceto de uma determinada árvore que representava o bem e o mal. A queda de Adão era algo que Deus sabia que aconteceria, e era fundamental para que o casal tivesse filhos, e esses filhos pudessem agir por si mesmos, ao serem atraídos pelo bem e pelo mal. A definição de pecado é agir conscientemente contra a vontade de Deus, e ao ceder à tentação e comer do fruto proibido, eles voluntariamente abriram as portas para as experiências boas e ruins da vida. Ao fazê-lo, eles foram expulsos do jardim do Éden, e a terra se tornou um lugar de provação, com as condições necessárias para nos desenvolvermos através de nossas próprias escolhas e consequências. Como parte de seu plano de redenção, Deus enviou mensageiros celestiais a Adão e Eva, que ensinou a eles principalmente o evangelho da fé em Jesus Cristo e do arrependimento de pecados. Ele os preparou por meio do batismo e lhes concedeu o dom do Espírito Santo, por meio de convênios. Adão se tornou então o primeiro profeta da terra e junto com sua esposa conduziu os seus filhos pelo caminho que lhes foi ensinado. Lemos no livro de Moisés, capítulo 5, versículo 58. E assim, o Evangelho começou a ser pregado desde o princípio, sendo anunciado por santos anjos, enviados da presença de Deus, e por sua própria voz e pelo dom do Espírito Santo. Porém, ao exercer a capacidade de decidir por si mesmos, os descendentes de Adão e Eva também começaram a fazer escolhas erradas. Como bem sabemos, Caim, filho de Adão, foi o primeiro homicida que tirou a vida do irmão por causa de inveja e ciúmes. Após a morte de Adão, Deus continuou a chamar profetas, que ensinaram o plano de salvação. Podemos citar alguns mais conhecidos como Enoque, Noé, Abraão e Moisés. Profetas verdadeiros são homens chamados por Deus e recebem a autoridade do sacerdócio por imposição das mãos de quem a possui. Antes mesmo de nascerem, esses homens são preparados para vir à Terra com a missão de continuar ou restaurar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo com suas doutrinas e ordenanças. Lemos no Velho Testamento que o próprio Deus disse a Jeremias quando o chamou para ser um profeta para as nações: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Os profetas normalmente escrevem as revelações e instruções que recebem diretamente de Deus, e esses textos são conhecidos como Escrituras. A Bíblia Sagrada, por exemplo, é uma compilação de escrituras que foram feitas em épocas diferentes e depois reunidas por religiosos para o uso das pessoas. Ainda existem outras escrituras além da Bíblia. Deus também tem chamado profetas verdadeiros em outras partes do mundo, inclusive nos dias de hoje. Profetas, além da Bíblia, é um assunto muito interessante.
mas vou deixar para um possível vídeo futuro. É importante salientar que, embora existam muitas pessoas de boa vontade que tomaram para si títulos de profetas, apóstolos, pastores, missionários, etc., as Escrituras dizem que ninguém toma para si essa honra, mas estes homens são chamados por Deus através de representantes que tenham a autoridade. Em algumas situações de épocas passadas, em que profetas foram mortos e perseguidos, anjos foram enviados posteriormente para restaurar essa autoridade pessoalmente. O Evangelho pregado pelos profetas contém os convênios, escrituras, mandamentos, dons e as ordenanças que podem conduzir qualquer tipo de pessoa aperfeiçoada de volta a Deus. Os mandamentos, por exemplo, como não roubar, não matar, não mentir, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as outras coisas, são na verdade proteções contra as consequências na vida e na eternidade. Mandamentos são como as leis de trânsito, criados para orientar e proteger os filhos de Deus contra sofrimentos, tristezas e condenação na eternidade. Se todos cumprissem todas as leis de trânsito, acidentes seriam raros. Assim também com as leis de Deus. Se todos cumprissem os mandamentos, a terra já seria um paraíso, pois haveria maior justiça e maior igualdade, e isso resultaria em felicidade. Imagine uma terra sem ladrões, sem mentirosos, sem corruptos, sem ódio, sem guerras, sem preconceito. Esse é o propósito dos mandamentos de Deus. Agora, embora o pecado seja indesejável e traga sofrimento, o Evangelho também contempla o arrependimento e a restauração de uma vida digna para aqueles que cometem erros pequenos ou graves. As pessoas também recebem a luz de Cristo ao nascer neste mundo, que as faz ter a noção do certo e o errado. Isso também pode ser chamado de consciência. No plano de Deus, as pessoas na Terra são convidadas a aprender o Evangelho, exercer fé em Jesus Cristo e se arrepender de pecados. Então são esperadas que demonstrem essa fé ao assumirem o convênio do batismo e outros compromissos com Deus. Quando são batizadas, elas têm direito a receber o dom do Espírito Santo, que é uma influência contínua e pode ajudá-las a se manter no caminho correto ao se esforçarem. Aceitar o Evangelho, porém, não é a garantia de uma vida sem dificuldades e desafios, que são, na verdade, parte das experiências que nos ajudam a crescer. Mas somente seguir o Evangelho e fazer convênios com Deus não seria capaz de salvar as pessoas sem a presença de um Salvador, pois o pecado, mesmo acompanhado de arrependimento sincero, nos faz devedores à justiça de Deus. Como parte do plano de salvação, a queda de Adão trouxe a morte espiritual e a morte física ao mundo. Essas consequências precisariam ser vencidas por meio de um intercessor perfeito que tomasse sobre si o castigo pelos pecados que cometemos e nos arrependemos, e ainda que fosse o primeiro a ressuscitar. Por esse motivo, Jeová se ofereceu no grande conselho dos céus para vir à terra e vencer a morte física e espiritual por todos nós. Ele nasceu como o menino Jesus na cidade de Belém, em condições muito humildes. Sua vida foi o perfeito exemplo de como seguir o Evangelho. Ele também se ofereceu em sacrifício pelos pecados, e após sua morte ele ressuscitou no terceiro dia. Desta forma, todas as pessoas que morrem poderão um dia ressuscitar. E aqueles que se arrependerem e fizerem o seu melhor terão ainda direito à graça de Jesus Cristo para satisfazer a justiça de Deus. Assim, através de sua misericórdia, a humanidade pode ser resgatada do pecado e da morte física. Graças a Jesus Cristo, quem vive no Evangelho pode encontrar alegria, paz e esperança apesar dos problemas da vida. Viver o Evangelho qualifica a pessoa para vencer o teste da mortalidade e voltar a viver com Deus eternamente numa vida futura. Assim como nascer faz parte do plano de Deus, a morte é uma parte fundamental da jornada de nosso desenvolvimento espiritual. Apesar de causar sofrimento e dor pela separação temporária que ela causa, na perspectiva eterna de Deus, não existe o fim da vida, mas sim a passagem para outra etapa ou dimensão. Quando as pessoas morrem, o seu espírito deixa o corpo físico e vai para um lugar aqui mesmo na Terra, conhecido nas Escrituras como mundo espiritual. Esses espíritos podem nos ver, mas em condições normais nós não podemos vê-los.
O mundo espiritual é dividido em dois lugares distintos e separados. As pessoas que aceitaram o Evangelho, fizeram convênios com Deus e foram fiéis, quando morrem vão para o lugar chamado de paraíso, que é um lugar de descanso e paz. Já aqueles que não aceitaram o Evangelho ou não tiveram a oportunidade de recebê-lo, e também aqueles que não quiseram aderir aos mandamentos de Deus, vão para um lugar no mundo espiritual chamado de prisão. O paraíso é um lugar de felicidade e descanso, e a prisão tem uma condição de tristeza, espera e arrependimento. Após a morte de Jesus Cristo, ele foi ao mundo espiritual e comissionou os justos para irem à prisão e pregar o Evangelho aos espíritos que não tiveram essa oportunidade durante a vida. Nós lemos no Novo Testamento o que Pedro escreveu a esse respeito. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, porém vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ainda em 1 Pedro, capítulo 4, nós encontramos o motivo dessa pregação. Porque para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Aqueles na prisão que aceitam o Evangelho recebem a oportunidade que não tiveram em vida. Ainda podem ter acesso às ordenanças, como o batismo e o dom do Espírito Santo, que são realizadas por pessoas vivas em templos dedicados para essa finalidade. A doutrina da pregação do Evangelho e batismo de pessoas falecidas é uma demonstração da misericórdia de Jesus Cristo e plenamente restaurada em nossos dias. Ao vencer a morte e ressuscitar, Jesus Cristo possibilitou também que todas as pessoas boas ou más que viveram nessa terra possam em momentos diferentes receber seu corpo de volta em perfeição. O corpo ressurreto nunca mais morrerá, será completo e não terá doenças, nem dores ou cansaço. Somente Lúcifer e os espíritos que o seguiram nunca poderão ter esse privilégio. Após ressuscitar, toda a humanidade vai ser conduzida à presença de Deus para ser julgada por seus desejos e atos durante toda a sua vida na Terra. Os justos ressuscitarão primeiro, e aqueles que não aceitaram o Evangelho e não se arrependeram ficarão na prisão espiritual em sofrimento até a segunda ressurreição, e depois disso virá o julgamento final. O apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse a visão que teve de como seria esse dia do julgamento. Ele disse: "E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Durante o julgamento, as pessoas serão divididas de acordo com suas ações, desejos e aperfeiçoamento na Terra. Os espíritos rebeldes que seguiram Lúcifer no mundo pré-mortal não terão parte com aqueles que nasceram na Terra, em seus corpos. Na eternidade, eles serão enviados para um lugar chamado de trevas exteriores. Aqueles que ficaram na prisão e não se arrependeram continuarão lá, recebendo as consequências por seus próprios pecados, e terão parte na segunda ressurreição, que acontecerá mais de 1000 anos depois da primeira ressurreição. Após sua purificação e aceitação de Jesus Cristo, seu destino será um reino inferior de salvação, conhecido como mundo celestial. Seu progresso será limitado a esse estado por toda a eternidade, e viverão com o mesmo tipo de pessoas que eles se tornaram. Joseph Smith, um verdadeiro profeta chamado por Deus no século XIX, teve uma visão da condição dessas pessoas. Isto está registrado no livro de Doutrina e Convênios. Ele disse: "Estes são os que são mentirosos e feiticeiros e adúlteros, e libertinos, e todo aquele que ama e inventa mentiras. Estes são os que são lançados no inferno e sofrem a ira de Deus Todo-Poderoso até a plenitude dos tempos. Vimos a glória e os habitantes do mundo celestial, que eram inumeráveis como as estrelas no firmamento do céu, ou como a areia da praia, e serão servos do Altíssimo, mas onde Deus e Cristo habitam, não poderão vir para todo o sempre." Agora, aquelas pessoas que foram honradas e boas, mas não foram valentes no Evangelho de Cristo, receberão sua salvação eterna em um reino diferente, conhecido como mundo terrestrial, e seu progresso também será limitado a esse plano. Lemos também em Doutrina e Convênios o seguinte sobre eles: "Estes são os que morreram sem lei, que são os espíritos de homens mantidos na prisão,
a quem o Filho visitou e pregou o Evangelho, os que não receberam o testemunho de Jesus na carne, mas receberam-no depois. Estes são os homens honrados da terra, que foram cegados pelas astúcias dos homens. Estes são os que recebem a presença do Filho, mas não da plenitude do Pai. Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus. Já as pessoas que aceitaram as doutrinas e ordenanças do Evangelho e foram fiéis até o fim, receberão sua recompensa de exaltação no mais alto reino de glória, chamado de mundo celestial, e não serão limitados, podendo viver com suas famílias que tiveram na terra para toda a eternidade. Eles serão perfeitos, todas as coisas estarão a seu dispor e viverão com Deus, herdando tudo o que ele possui, num estado de felicidade completa. Vamos ler a revelação recebida sobre este reino. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome, e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito. Estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. O apóstolo Paulo sabia bem que após a ressurreição haveria uma divisão, e comentou em suas cartas verdades importantes como essas encontradas em 1 Coríntios no capítulo 15. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Na eternidade, as pessoas herdarão as condições que elas mesmas procuraram durante suas vidas. Como os indivíduos são diferentes, receberão diferentes destinos baseados na capacidade e desejos que possuem. O profeta Joseph Smith declarou esse princípio na seguinte revelação: porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre, não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino telestial, não consegue suportar uma glória telestial. Portanto, não é digno de um reino de glória. Portanto, deve permanecer num reino que não seja um reino de glória. Esta apresentação sobre o plano que Deus tem para seus filhos foi organizada tendo em vista os pontos principais da doutrina de Cristo, desde a existência pré-mortal até o destino final de todas as pessoas. Existem ainda muitos mais detalhes que foram revelados e não seria possível incluí-los nesse trabalho. Porém, para aqueles que têm o desejo sincero de conhecer mais e também descobrir por si mesmos se estas coisas são verdadeiras, eu deixarei várias referências e fontes de informação na descrição deste vídeo. Além disso, eu te convido a perguntar a Deus em oração se este plano é realmente verdadeiro. Milhões de pessoas ao redor do mundo têm feito isso, e sabem por elas mesmas que é a verdade. Eu também fiz isso, e posso confirmar que Deus realmente ouve e responde às nossas orações. Ele se preocupa em nos fazer sentir e conhecer a verdade quando a buscamos com a mente aberta e com sinceridade de coração. Espero que tenham gostado dessa apresentação e aguardo seus comentários e perguntas. E se você foi inspirado por essa mensagem, eu te convido a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, ao se inscrever, deixar o like e compartilhar com aqueles que você conhece. Este simples gesto pode ajudar alguém que esteja precisando de conforto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.